Então, sair de um equipamento e ir para outro é sempre um desafio. Mas é um desafio importante se a gente quer seguir adiante. Então, hoje, o tema, né, do que eu vou falar é muito sobre isso também. Foram os desafios que eu encontrei, que a minha clínica encontrou, que os meus clientes já encontraram, de estar com um novo equipamento e não dominar todas as ferramentas. E quando a gente tem, né, uma Ferrari, a gente tem que saber andar nela. Senão, não adianta ela ficar parada na garagem e a gente só saber ligar o som e tá legal. A gente tem que saber botar ela para ir para a rua, né, para a estrada, para a gente poder aproveitar o máximo daquele equipamento ali que a gente tem. Então, eu falo muito isso há muitos anos já, que não adianta a gente ter um equipamento se a gente não souber realmente manipular ele, extrair o melhor do que ele tem. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando sobre isso, que eu fiz uma pesquisa, e eu sei que isso é uma questão para várias pessoas, vários clientes, né, pessoas que começam a utilizar o equipamento Morita. Então, eu espero que a informação que vou passar hoje para vocês contribua de alguma forma, tá? Perguntem, liguem o microfone aí, pergunta no chat, não sei, podem ficar à vontade. Eu hoje estou com um monitor só, porque eu não estou dentro do meu escritório, mas vou ficar sempre atenta aqui. Luiz também, graças a Deus, está aqui no suporte. Luiz é um grande amigo, eu sempre fico muito feliz quando a gente está junto, mesmo que online, né, Luiz? Mas em breve está vindo aí o congresso para a gente dar um abraço ao vivo. Tem outras carinhas conhecidas aqui, outros amigos, clientes, né, pessoas muito queridas, e que eu fico muito feliz que todos vocês estejam aqui hoje. E vamos que vamos, então, né? Não vou demorar muito, não, porque tem muita coisa para a gente ver hoje ainda. Fechou? Posso compartilhar minha tela aqui? Pode sim, doutora Luiz. Eu vou ficar atento ao chat aqui, qualquer coisa eu vou avisando. Tá bom. Bom, gente, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre protocolos de aquisição, né? Então, vamos falar um pouquinho dos FOVs, né? A gente falou dessas várias possibilidades, né? Então, a gente tem aí um FOV de 40 por 40, né? Que a gente tem uma melhor resolução. A gente vai fazer só esse FOV de 40, que ele é o High Resolution, né? Que é a alta resolução. Então, esse FOV é o FOV para fazer uma tomografia de uma regiãozinha, para fazer uma endodontia, para fazer um dente incluso, para fazer uma ATM, que é uma região específica pequena. E principalmente endodontia e dente incluso, que endodontia já é sabido por todos nós, que endodontia precisa de detalhes, né? Precisa ali de uma visualização bem detalhada das regiões. E o dente incluso, embora seja fácil, teoricamente, a gente visualizar um dente incluso com FOV maior, tem uma questão que é muito difícil da gente visualizar, que é o ligamento periodontal, né? Se esse paciente ele está sofrendo uma anquilose naquele dente, se a gente tem um tamanho de FOV maior, a gente tem um voxel maior, o que vai inviabilizar, às vezes, a gente enxergar um detalhe que é tão pequenininho, tá? E ele tem o Scan 360. Já vou falar o que é o Scan 360. Então, o FOV de 40, ele vai ter o 40 por 40 e o 40 por 80. O 40 por 80, ele não é alta resolução, ele é o modo standard, tá? Então, quer dizer, o voxel ele já é um pouquinho maior. E ele vai pegar o quê? Uma região em duas arcadas, superior e inferior. Então, ele vai caber aí para a gente fazer um implante, talvez um dente incluso também, uma patologia, qualquer coisa que a gente queira ver em cima e embaixo, na mesma região, a gente vai conseguir ver. Então, aqui, olha, aqui está um exemplo do FOV 40 por 40, o tamanho, né, da área que a gente enxerga, e aqui um FOV 40 por 80. O FOV de 80, ele já vai ter o quê? Ele vai ter o 80 por 40, então o 80, ele é sempre o quê? A largura e a espessura, a profundidade. E o segundo é sempre a altura. Então, o FOV de 80 por 40, ele vai pegar a maxila e a mandíbula completa, mas ele não vai pegar, por exemplo, um terceiro molar incluso, se houver. Então, e tem um agravante aqui, porque se você fizer um 80 por 40 e for um paciente muito grande, ele, às vezes, pode cortar a base da mandíbula ou cortar a incisal dos dentes, tá? Ou então cortar um pouco lá atrás, então o 80 por 40 ele fica muito justinho. E o 80 por 50, ele vai ter as mesmas indicações, maxila ou mandíbula completa, tá? E aqui a gente pode ver, olha, um 80 por 50, que ele mostra um pouquinho da arcada oposta, dependendo do tamanho do paciente, ele vai mostrar menos, tá? Mas a gente observa aqui que numa mandíbula, olha, ele termina bem rentinho ali a região dos molares, né, do terceiro molar. Então, isso é uma questão
Porque se a gente precisar ver o terceiro molar, ele pode ser que corte esse terceiro molar da imagem, tá? E aí a gente tem o 80 por 80, que a gente vai poder enxergar maxila e mandíbula. Só que se a gente tiver também um paciente muito grande, ele pode correr o risco de cortar ou a base da mandíbula ou o assoalho da fossa nasal. E isso é um agravante, porque se a gente corta tanto a base da mandíbula quanto o assoalho da fossa nasal, a gente não consegue fazer medições, tá? Então, se eu tiver uma medição para implante, a gente sabe, na maxila, por exemplo, a gente sabe que a gente vai da crista alveolar até a fossa nasal. Então, se eu não vejo a fossa nasal, eu não posso fazer aquela medição de uma forma correta. Então, o FOV 80 por 80, em teoria, ele vai pegar, sim, a arcada de maxila e mandíbula, só tem que estar atento para ver se esse não é um daqueles pacientes, aqueles bem grandões, sabe? Quando chega na clínica, que você tem que ficar assim para posicionar o paciente. Então, normalmente, esses pacientes têm uma estrutura óssea maior, mais larga, né? Mais desenvolvida. Então, esses pacientes é que a gente tem que ficar de olho. Mas, no geral, o 80 por 50 e o 80 por 80 são FOVs que a gente utiliza bastante dentro da radiologia, principalmente quando é para implante, né? Para implante maxila, implante mandíbula, 80 por 50. Implante maxila e mandíbula, 80 por 80. Por quê? Porque a gente não vai precisar ver essa região mais posterior da mandíbula. Quanto à maxila, ele pega até no tuber, não precisa preocupar, tá? Então, basicamente é isso. Aí a gente vai para o FOV de 100. O FOV de 100, ele vai ter, né, 100 de largura por profundidade, e ele vai ter também 40, 50 e 80 de altura. Então, o 100, ele já vai pegar, para vocês terem uma ideia, ele já vai pegar uma região mais posterior. Desculpa, eu botei a comparação aqui para vocês. Ele já pega uma região mais posterior, que já pegaria ali um terceiro molar incluso. Ele tem um FOV anatômico, você repara que ele já não tem mais o formato circular, ele tem um FOV anatômico para poder pegar, abrir nessa região posterior, que é onde a gente perde, às vezes, na mandíbula, tá? Então, a gente vai conseguir pegar aí no FOV de 100 por 50, uma maxila ou uma mandíbula completa, com terceiro molar incluso, e ele vai aqui no 100 por 50 mostrar um pouco aí da arcada oposta. E no 100 por 80, a largura vai ser a mesma, sendo que ele vai pegar maxila e mandíbula, porque ele vai ser 80 de altura, tá? Mesma coisa em pacientes daqueles muito, muito grandes. Cuidado, porque pode cortar aí a fossa nasal ou a base de mandíbula. Então, fez o 100 por 80, observe essas duas regiões, que são as mais comuns de cortarem, tá? O FOV de 150, ele vai ser já maior. A gente tinha um de 100, agora a gente vai para o de 150. Se o 100, ele me mostrava a região ali dos terceiros molares, o de 150, ele vai me mostrar o quê? A região do ramo, né? Ele vai crescer essa região aqui, e a gente vai conseguir observar muito mais coisas. Então, eu vou ter de 150 por 50, 150 por 75 e 150 por 140. Basicamente, ele vai me mostrar toda a face do paciente, de largura, tá? Quando eu boto 150 por 50, eu vou ver o quê? Toda a largura da face do paciente, porém, em uma arcada só. Se eu boto 150 por 75, eu visualizo as duas arcadas. Se eu coloco 150 por 140, eu vejo toda a face do paciente até aqui acima da órbita, tá? Então, aqui a gente já vai visualizar todas as estruturas do nosso paciente. Tá? Então, olha quantos FOVs a gente tem, quantas combinações de FOV a gente tem, né? E aí eu falei anteriormente do Scan 360. O que é o Scan 360? Por exemplo, nesse FOV de 100 e no FOV de 150, a gente não vai ter o Scan 360, a gente só vai ter o Scan 180. O que é que isso quer dizer? Isso é muito importante para a gente. É um modo de exposição. O 180, ele vai dar apenas uma girada em torno do paciente. Então, ele vai ter uma exposição mais rápida, ele vai ter uma menor dose de radiação, mas ele também vai dar menos definição na imagem e ele vai gerar um pouco mais de artefato. Já o 360, ele já diz, ele vai dar um 360 em volta do paciente. Então, ele vai ter uma exposição mais longa, né, mais demorada, ele vai dar uma dose de radiação maior, mas a imagem, por outro lado, vai ter mais definição e menos artefato. Então, a gente observa aqui, olha, o mesmo paciente com um scan de 180 e um scan de 360. A quantidade de artefatos que a gente visualiza aqui é muito menor do que o que a gente visualiza desse lado de cá. A definição da imagem, a quantidade de ruídos na imagem aqui é muito maior do que aqui. Então,
Quando a gente faz uma exposição em 360 graus, ele recolhe mais informações desse paciente, a nossa imagem, ela é melhor. Então, quando a gente está fazendo um exame no FOV de 4x4, é importante que a gente faça um modo de exposição em 360 para que a gente obtenha a melhor imagem possível. Ah, Luiz, mas aí você falou que é mais exposição. Sim, mas não justifica quando a gente está procurando ali no paciente de endodontia, por exemplo, uma pequena fratura, né, aquela fissurinha bem discreta, dificílima de enxergar, né? Quando a gente está olhando ali um conduto muito atrésico para ver se ele realmente está atrésico ou se ele está calcificado, né? Quando a gente está procurando num dente que está incluso uma anquilose, então, o modo de exposição 360, ele se justifica sim fazer, porque a qualidade da imagem é maior, tá? E aí, o padrão para o FOV até 80, a gente consegue utilizar 360 graus. E a gente não vai realizar o 360 graus em pacientes, por exemplo, com necessidade especial, ou que tem dificuldade de permanecer parado, ou aquele paciente que tem um ombro bem curtinho, que aí o equipamento ele não gira todo em volta, ele gira só de um lado, né? Então, nesses pacientes, a gente vai abrir mão de fazer o 360 graus para que a tomada seja mais rápida e a gente consiga ter um bom resultado, né? Então, a gente vai utilizar o 180 nesses casos. Vamos falar, então, um pouquinho de posicionadores e posicionamento do paciente. Posicionadores vocês já conhecem, né? Quem tem equipamento Morita aí, sabe que nós temos 3 posicionadores somente, e eu amo isso, essa simplicidade da gente ter pouca opção. E essas poucas opções resolvem tudo. Então, a gente tem um apoio de queixo, um bloco de mordida e um apoio de lábio. O apoio de queixo a gente vai utilizar quando o paciente não tem dentes, quando é edêntulo total, né? Ou quando ele tem ausência dos dentes anteriores. Ou quando a gente precisa fazer uma tomografia em oclusão do nosso paciente, tá? Então, esse paciente aí, ele vai apoiar o mento dele e a gente vai conseguir fazer uma tomografia bacaninha com o apoio de queixo. É muito importante levar também em consideração que é legal utilizar um rolinho de algodão para separar as arcadas, principalmente se o paciente só tiver ausência dentária dos dentes anteriores. Então, se ele tem os posteriores, é legal colocar os rolinhos de algodão nos dentes posteriores que ele tem para fazer a separação das arcadas, para que não fique os dentes inferiores sobrepondo os dentes inferiores sobrepondo os dentes superiores posteriores, tá? Isso pode acontecer em alguns casos. O posicionador, que é o bloco de mordida, o paciente, né, que tem dentes anteriores, vai fazer com esse bloco de mordida. É o mais utilizado normalmente, tá? E toda vez que precisar fazer separação das arcadas. Se não precisa fazer a separação das arcadas, se eu quero paciente em oclusão, a gente vai fazer com o apoio de queixo, tá? Então, aqui, olha, só para vocês verem mais de pertinho, ele tem uma ranhurazinha, uma incisura, que o paciente vai morder exatamente naquela região, tá? E a gente tem o apoio de lábio, que normalmente a gente utiliza para ATM. Por quê? Porque ele permite que o paciente fique em oclusão e depois abra para poder fazer tanto a aquisição com os dentes em oclusão, quanto a aquisição em máxima abertura, tá? Sobre a entrada do paciente ao equipamento. Então, como que eu faço sempre isso? Todas as vezes, todos os pacientes que chegam. O paciente chegou, né, removeu o brinco, removeu tudo, colocou o avental de chumbo, já preparei esse paciente, já coloquei ali o papelzinho, né, o plástico no posicionador, para deixar o posicionador, né, para que o paciente não morda diretamente nele. Então, eu vou pedir para o paciente, vou posicionar o paciente de frente para o equipamento, né, de frente ali para o posicionador, do lado de fora, e vou pedir para que ele fique na postura. Nesse momento, ele já vai ajeitar a postura dele, e aí eu vou colocar o equipamento, né, o posicionador, na altura correspondente do paciente. Então, eu já vou olhar, eu estou com apoio de queixo, já vou colocar o apoio de queixo na altura do queixo dele. Não, eu estou com apoio, né, com bloco de mordida, vou colocar mais ou menos na direção entre os lábios. Nesse momento, eu já posiciono o equipamento da forma correta, porque se do jeito que ele está, ele entra no equipamento, depois, para eu ajustar esse equipamento, quando eu subir e descer, provavelmente ele vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai subir o corpo inteiro dele. Então, isso é muito relevante da gente trazer, porque
são questões que vão fazer a diferença lá na frente, e é isso que vai padronizar o seu atendimento, tá? Depois que a gente colocou o paciente ali, né, que ele mordeu ou que ele está ali no posicionador, a gente vai colocar a mão na alça, ou a mão do paciente na alça, para que ele segure, e a gente pede para ele relaxar e abaixar os ombros. Normalmente, quando ele fica na postura, automaticamente a cabeça já se enquadra e os ombros já descem, tá? Então, o paciente vai ficar em pé e o pescoço vai ficar o mais perpendicular possível. Nesse esquema aqui, nunca assim. Mas como que é isso no paciente? No paciente, o paciente fica desse jeito. O pescoço fica para frente, né? Então, a gente precisa que o pescoço esteja alinhado aqui com a coluna, sem fazer essa voltinha aqui na coluna para o pescoço ir lá para frente. Então, isso me indica que o paciente não está na postura. Ele está se encaixando ali dentro do equipamento, tá? E se o paciente mexer? Beleza, fiz a tomografia e o paciente veio e deu aquela acompanhadinha com o olho no equipamento. O que eu indico para todos os meus clientes é ter um banco dentro do box, né, lá do equipamento, para colocar o paciente sentado. Alguns já utilizam o paciente sentado como padrão para todas as tomografias. Normalmente, quando o paciente mexe, ele mexe porque ele está em pé ali, aí ele foi se ajeitar um pouco, ou porque ele mexeu um pouco a cabeça, mas porque ele está desconfortável. Se for um paciente idoso, se for um paciente, né, que já tem algum problema de saúde, se for um paciente que está com dor nos dentes, ele tende a mexer. Se você coloca ele sentado, ele já fica mais confortável com aquilo ali. Então, normalmente, quando a gente repete com o paciente sentado, ele não mexe mais. Então, o processo é o mesmo. Coloca o paciente no banco, coloca a altura do equipamento, correspondente à altura do paciente, encaixa o paciente no posicionador, apoia a mão do paciente na alça, né? Pede para ele relaxar os ombros e o pescoço tem que continuar bem perpendicular, igual como se ele estivesse em pé, tá? Então, isso quase sempre resolve o problema do paciente que mexe, independente se é um idoso, né? Agora, se for um paciente de Parkinson, realmente é mais difícil. Aí a gente vai casar o quê? A gente vai casar o paciente sentado com o scan de 180, porque é mais rápido e o paciente está mais confortável. Essa combinação provavelmente deve fazer com que a gente consiga fazer uma tomografia mais adequada, tá? E o posicionamento do feixe? E faltou um O aí. Posicionamento do feixe é o seguinte. No visorzinho que a gente tem embaixo, a gente tem esses dois indicadores aqui. A gente tem um que vai fazer, que vai movimentar o feixe de luz para cima e para baixo, para um lado, para frente e para trás, e aqui a gente tem outro que vai posicionar o feixe de luz para um lado e para o outro. Então, esse botãozinho aqui, ele vai fazer com que a gente consiga trazer esse feixe horizontal para cima e para baixo, que é o centro da altura do FOV, e este outro aqui, que ele indica o centro da direção frente e trás do nosso FOV, tá? Então, aqui normalmente a gente coloca na altura do canino. E aqui a gente vai ter o feixe médio sagital, que ele tem que ficar na linha média do nosso paciente. Então, às vezes a gente encaixa o paciente, ele fica um pouquinho assim. E aí, pela linha, a gente consegue ajustar esse paciente. O ideal, depois que eu fechei, que eu posicionei o paciente no posicionador, eu fecho a cabeça dele e eu olho nos feixes como eles estão. E aí eu vou dando pequenas ajeitadinhas na cabeça do meu paciente para adequar aquilo ali. E aí eu vou entrar numa polêmica com vocês. Qual que é o posicionamento correto da cabeça do paciente na tomografia? É o plano de Frankfurt? Normalmente, nas clínicas onde eu vou prestar consultoria, eles estão acostumados a utilizar o plano de Frankfurt para todos os pacientes como padrão para a tomografia. Eu ensino a todos os meus clientes a utilizarem o plano oclusal. Percebe a diferença de um paciente que está no plano de Frankfurt e o plano oclusal? Olha como ele vai mudar o posicionamento da cabeça. Ele, no caso eu, né, que essa foto aqui sou eu. Ele muda muito o posicionamento da cabeça e eu quero que vocês observem o posicionamento da mandíbula e da maxila aqui dentro. Olha onde está a mandíbula e a maxila e qual é a inclinação que ela tem aqui. Ô, Lu, Oi? eu acho que você parou de apresentar. Gente, mas que isso tá meio doido, porque eu não cliquei aqui em nada.
Ele está dizendo que está apresentando. A Sarginei falou que tá ok. Pra mim, ela apagou aqui. Será que é o meu? Aqui, Tá o pessoal normal. falou que tá ok. Olha, Tá ok. vê o primeiro quadradinho aí, se não tá pequeno. Eu minimizei e voltei minha tela aqui. Tá ok. Então tá. Olha, eu tô vendo a carinha do meu titio aqui. Oi, tio, tudo bem? Ele tá aí. Tá aí. Ana. Pronto, vamos voltar então. Tudo bem. Então vamos lá, gente. O plano de Frankfurt, ele é muito bom, ele serve para muita coisa. Mas para a tomografia de arcada dentária, ele não vai prestar. E eu vou mostrar para vocês por quê. Se eu faço uma tomografia neste posicionamento aqui, eu vou ter uma reconstrução panorâmica desse jeito. Você pode até olhar para mim agora para essa reconstrução panorâmica e falar assim: mas essa reconstrução panorâmica não está ruim, não, gente. Ela está boa, né? Mas eu tenho a possibilidade de posicionar o meu paciente de acordo com o plano oclusal. Ô, Lu, mais uma, desculpa te interromper novamente. Tá parado para algumas pessoas a apresentação. Tá parado? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou parar de apresentar. E voltar, isso. E voltar. Isso, voltou. Pronto. Eu vou... Se tiver qualquer outro detalhe, pessoal, pode mandar no chat, tá? Isso. Agora voltou, Lu. Tá. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Então, gente, se eu faço a minha tomada tomográfica já com o posicionamento correto do paciente, eu evito o quê? Eu evito de ter que reposicionar ele lá no software, é menos um trabalho, então eu já agilizo o processo. Eu crio um padrão para realizar essa tomografia. Então, não importa quantas vezes o paciente vai voltar, eu sempre, toda vez que ele fizer um exame de maxila, ele vai estar no mesmo padrão. Toda vez que ele fizer o exame de mandíbula, ele vai estar no mesmo padrão. Então, o plano oclusal paralelo ao solo, ele é muito importante de ser seguido, tá? Então, agora, o slide vocês não viram. Eu adquiri essa imagem do paciente. Ele não está com plano oclusal paralelo ao solo. Embora esteja até no posicionamento meio ok. Se eu faço a curva panorâmica, né, a reconstrução panorâmica do meu paciente com ele nessa condição, essa vai ser a panorâmica que eu vou ter. Você vai olhar e falar assim, mas a panorâmica não tá ruim, né, não tá horrível, tá ok, beleza. Agora, olha, se eu pego e faço a tomografia do meu paciente com o plano oclusal sendo levado em consideração. Aqui, no caso, eu não fiz a tomografia, né? Eu girei a cabeça do paciente para que eu buscasse esse posicionamento correto. Se não foi feito lá dentro da clínica, a gente tem a possibilidade de jogar isso para dentro do software. Mas, como a gente está buscando uma padronização dentro desse protocolo, o protocolo é realizar o exame da forma mais correta possível. Então, agora, eu tenho uma nova curva panorâmica. Se vocês não perceberam a diferença entre as duas, eu vou mostrar agora. Observem comigo. Eu tenho aqui uma mandíbula, né, mais curvada e também tenho os dentes mais curvados, ok? Eu tenho uma definição pior aqui nos incisivos, nas raízes dos incisivos, né, centrais e laterais, e aqui eu já vejo os incisivos melhor. E aqui eu tenho o quê? Você imagina que a gente quer fazer uma medição para implante nessa região. Se eu for lá no meu transversal, eu vou ter essa condição aqui. O lado de cá, né, a parte superior muito perto da coroa, do molar, e a parte inferior muito perto da raiz do pré. Enquanto a condição que o dentista vai colocar esse implante é mais parecida com essa condição aqui. Então, o posicionamento da cabeça do paciente, ele tem um reflexo lá na frente. E aí, quando a gente falou lá atrás de protocolo, por que protocolo é tão importante para o diagnóstico e para o planejamento do tratamento desse paciente, a gente está falando exatamente disso aqui. Porque se eu, radiologista, não presto atenção no posicionamento da cabeça desse paciente, eu faço essa medição desse jeito, tem um outro porém.
a medida que eu fizer nessa região provavelmente vai ser maior do que essa medida aqui. Porque quando eu faço uma medida numa região inclinada, ela tende a ser maior do que numa região onde eu estou reta, onde eu estou perpendicular. Tá? Então, essa é a condição que a gente é apresentado quando a gente utiliza o correto posicionamento do paciente, tá bom? Então, para vocês que têm clínica, se não estavam utilizando o plano oclusal para fazer os exames, comecem a utilizar a partir de agora. Beleza? Dúvidas, ficou, meu Deus, estou meio perdido, tá, barará. Me chama lá no Instagram que a gente vai conversar e eu posso, de repente, ajudar vocês, tá bom? Então, vamos para os protocolos de aquisição? Preparem-se. Agora o bicho pega. Eu tenho certeza que vocês estão esperando que eu vou chegar aqui e vou falar assim. Olha, para a endodontia, você vai fazer isso e aquilo. Para não sei o que, você vai fazer isso e aquilo. Eu juntei os protocolos que são iguais para mostrar todos de uma vez só para vocês, tá? Então, aqui, embora pareça que a gente tem milhões de protocolos, na verdade, a gente tem poucos. A gente tem 4 tipos de protocolos somente, que vão ser aplicados para todos os tipos de exame que vocês vão fazer na clínica de vocês, tá? Então, endodontia e dente incluso, ou qualquer região de dente que você queira ver detalhe de dente, que seja um dente só ou uma região próxima um do outro, quando você quer ver muito detalhe, você vai usar este protocolo primeiro que eu vou ensinar. Primeira coisa, a gente vai selecionar o modo de tomografia. Depois a gente vai selecionar a região de interesse. Quando a gente selecionar a região de interesse, a gente vai selecionar a primeira carinha e depois a gente vai selecionar o tamanho do paciente. Aos que não selecionam o tamanho do paciente, selecionem. O tamanho do paciente é muito importante. Luiz, o que o tamanho do paciente vai mudar? Já ouvi várias pessoas falarem que não muda nada. Muda a quantidade de KV e MA. Então, se eu pego e faço numa pessoa pequena, o S é de small, uma pessoa pequena, né, faço se eu deixo de pequeno e uso num paciente muito grande, o que vai acontecer? O meu KV para esse paciente vai ser pouco, e aí o KV ele é o quê? Ele é a força que penetra e consegue chegar lá no sensor. Se ele chega no sensor fraco, a minha imagem vai ser pior, vai ser uma imagem mais clara, vai ser uma imagem com menos definição. Então, quanto maior esse paciente é, quanto mais estrutura óssea ele tem, e não só estrutura óssea, né, mas estrutura de tecido mole, porque estrutura, é matéria, e a radiação precisa atravessar tudo isso, quanto maior esse paciente é, mais o quê? Mais KVMA eu tenho que dar para ele, para que a gente tenha uma boa imagem. Então, todos os pacientes precisam ser selecionados em relação a KV e MA. Então, se o seu paciente é pequeno, se é uma criança que você está tomografando, você vai usar um de criança. De criança bem pequena, o que é raro a gente fazer tomografia, mas pode acontecer. Agora, o S é o quê? É uma criancinha já ali uns 8 anos, 10 anos, mais desenvolvida, já é uma criança maior. O M já é o quê? Um adolescente, uma mulher, uma estrutura um pouco maior do que uma criança pequena, mas já tem uma estrutura corporal formada. E o L é geralmente mais para o homem, né? Para uma pessoa que é um pouco maior. Se mesmo assim a imagem não chegou junto e você acha que poderia melhorar a imagem, você também tem a possibilidade de vir aqui no KV-MA e modificar a exposição e aumentar a exposição desse paciente, tá bom? Então, beleza, primeiro escolheu o TC, escolheu a região de interesse aqui, ó, o pequenininho, e depois botou o tamanho do paciente. Seguindo adiante, a gente vai escolher o quê? O modo de posicionamento desse paciente. O que é isso? No FOV4, eu sempre vou utilizar o escanograma bidirecional. Basicamente, para vocês lembrarem, é a setinha. Um é a setinha e o outro é a mira. A gente sempre vai usar a setinha nesses FOVs menores. Por quê? Porque a gente vai conseguir editar a região onde a gente quer visualizar. Então, eu vou selecionar o escanograma bidirecional ou a setinha e vou selecionar o FOV pequeno, de 4x4. Tá? Depois disso, eu vou escolher o Scan 360, que a gente já aprendeu que é o quê? A melhor imagem possível, né? E vou deixar no modo de exposição manual. Seguimos adiante. Vou selecionar a resolução, que só está disponível para esse FOV de 4x4, tá?
outros FOVs todos, ele não está disponível. Então, a alta resolução é muito importante a gente colocar quando a gente faz um FOV de 4x4. Aumentou, 4x8, já não é mais alta resolução, é standard, tá? E a gente vai selecionar o posicionador para colocar ali de acordo com o que a gente vai querer fazer, né? De acordo com o que o paciente apresenta. Então, depois eu vou definir a região da tomada tomográfica, vou olhar lá, até aqui tudo é igual. Até aqui não me interessa, só que eu quero saber assim, o dentista pediu uma região, pediu endodontia, pediu isso aqui, eu vou colocar 4x4. Tem uma outra questão. Luiz, você não colocou ali implantodontia, e eu estou usando foto 4x4 para endodontia. Não tem problema nenhum. Você pode, para endodontia não, para implantodontia. Você pode usar o FOV de 4x4 para implantodontia, você vai ter ainda mais qualidade na sua imagem, tá? Então, a gente agora vai definir o quê? A região que essa tomada tomográfica vai ser feita. Qual é o dente? Qual é a região do estudo? Vamos colocar o paciente no equipamento e vamos alinhar os feixes de posicionamento. Então, a gente já sabe onde cada feixe deve ficar. O médio sagital vai alinhar na linha média, o horizontal vai alinhar ali no plano oclusal da arcada de interesse, e o próximo, ele vai alinhar atrás da distal do canino. Tá? Então, nós vamos colocar as linhas de referências luminosas, nestes lugares. Observem uma questão quando eu falo do plano oclusal. Se eu coloco a minha paciente com a cabeça mais para o alto e o plano oclusal não está sendo respeitado, a minha referência, meu plano oclusal luminoso é esse aqui, e a cabeça da paciente está assim. Se eu coloco ela com a cabeça mais baixa, meu plano oclusal está aqui, e a referência luminosa está aqui. Está muito errado. Como deve ficar a referência luminosa oclusal? Está aqui, retinha, tá? Na paciente. Pronta para fazer uma tomografia de maxila. Então, depois disso eu vou confirmar com a tecla Ready, né? A teclinha verde lá dentro do equipamento. E ela tem que estar verdinha. Se ela não tiver verdinha, ela vai rodar, vai reposicionar, vai ficar legal, e a gente vai efetuar a exposição. Sendo que dessa vez não é a exposição para valer. Ele vai abrir o quê? Ele vai abrir essa janelinha que fez um scout para gente, para mostrar as regiões. A partir disso aqui, a gente vai selecionar a região onde a gente quer colocar a nossa tomografia. Né? A gente vai mudar o FOV para a região que a gente quer enxergar. Então, eu vou mudar aqui para a região da maxila, vou mudar para a região da mandíbula, enfim. Vamos modificar e reposicionar esse quadradinho para a região onde a gente quer ver. Depois eu dou um OK. E quando esse quadradinho fica vermelho? Quer dizer que não está numa região que dá para chegar ali, tá? Então, esse quadradinho fica vermelho porque você está muito no limite, tá bom? Luiz, eu queria mais para trás. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, você vai rodar de novo o scout, sendo que você vai colocar dessa vez a referência luminosa lá para trás, tá? Depois a gente vai clicar de novo na tecla Ready, o equipamento ele vai girar, voltar para a posição original, e a gente vai efetuar a exposição da tomografia. E aí a gente tem essa tomografia aqui. Essa foi a primeira tomografia que o nosso equipamento fez. A primeira de todas. E foi muito interessante, porque a gente tinha feito essa paciente num equipamento, e aí o técnico tinha acabado de montar o equipamento e falou assim, a gente precisa fazer um teste. E eu vi que a imagem no outro equipamento tinha ficado ruim, e eu falei assim, poxa, vamos ter que repetir aqui e ver o que dá para melhorar. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, foi Deus agora nessa hora. Puxamos a paciente para o Morita, e quando ela fez essa tomografia, a fratura estava na nossa cara. E no outro equipamento, eu ia penar muito para poder enxergar essa fratura, se eu enxergasse. Porque depois que eu vi rapidamente a fratura nesse, eu não sei se eu enxergaria com tanta facilidade no outro. Né? Então, a gente vê aqui uma paciente com pino enorme e um pouquinho de artefato que a gente tem em volta disso aqui. Né? Então, a gente realmente tem uma imagem muito boa. E aí, gente, tomografia de ATM. Tomografia de ATM, a gente, quando tem um equipamento que faz uma região grande, a primeira coisa que a gente pensa é, eu vou fazer logo uma tomografia só para os dois lados, né?
mas em conversa até com o pessoal da Morita, com os Eduardos, né, com o Eduardo Santos, com o Eduardo Alibe, eu questionei muito sobre essa questão da TM. Eles falaram, Luiz, é bem melhor para você se você fizer 4 tomografias de 4. E a imagem realmente é melhor. Então, tomografia de ATM, para quem tem dúvida, normalmente meus clientes Morita, eles têm muita dúvida sobre como fazer essa tomografia de ATM. Então, a gente não tem segredo. Vamos lá. Você vai selecionar o modo de TC, você vai selecionar a região de interesse pequena. Mesma coisa, selecionou aqui, abriu aqui, selecionou o pequenininho, selecionou o tamanho do paciente, selecionou a setinha aqui, tá, no molde, selecionou o FOV de 4x4. Depois, você pode manter no 360. Ah, não quero isso, eu quero de 180. Tudo bem, pode ser no 180 também. Aí é você quem escolhe. Se você quiser o máximo da qualidade de imagem, você vai botar o 360. Mas se fala assim, não tem necessidade, você pode pôr um 180. Botar o modo de exposição manual, selecionar o alta resolução, ou você pode selecionar o padrão, selecionar o posicionador. Aqui começa a mudar. Aqui a gente vai colocar o posicionador, né, de lábio. E aí a gente vai definir a região da tomada tomográfica, a gente vai, que vai ser, né, qual o lado, qual é o côndilo, a gente vai colocar o paciente no equipamento, com o posicionador bonitinho, e aí os feixes são o seguinte. Primeira coisa de todas, o feixe médio sagital na linha média do paciente. O feixe horizontal, ele vai para... Tá errado aqui. O feixe horizontal, eu esqueci de apagar aqui, porque eu vou copiando e colando, eu só isso, né? O feixe horizontal, ele é colocado no plano de Frankfurt, né? Na região aqui, que vai ser realmente do côndilo, com o plano de Frankfurt ajustado no paciente. Então, nesse caso aqui, a gente não está lidando com a arcada dentária, a gente está lidando com outra região anatômica do paciente. E o feixe frente e trás, agora ele muda, ele não está mais no canino, ele vai lá para trás e ele vai ficar na região do côndilo, tá? Então, essa é a referência dos feixes de luz que a gente vai utilizar. E aí a gente vai colocar na tecla Red, né, ver se o LED está aceso, vai efetuar a exposição, vai olhar o escanograma. Se o escanograma estiver bem posicionado, ótimo. Continua, né? E aí você vai ajustar o FOV, vai enviar a posição do FOV e vai tocar na tecla Red e depois a gente vai fazer a exposição da tomografia, tá bem? E aí, o legal é o seguinte, o paciente, ele vai demorar um tempo para poder fazer aquela tomografia, tá? Mas o ideal é que a gente mantenha todos os padrões em que a gente fez a tomografia de um lado para a gente poder fazer do outro, tá? Depois que fez do outro lado, a gente pede para o paciente abrir a boca, máxima abertura, e aí a gente repete tudo de novo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa 4 vezes. O que que muda? Só porque o paciente vai estar com a boca aberta e depois ele vai estar com a boca fechada, ok? Se vocês tiverem perguntas, gente, podem mandar aqui, viu? Deixa eu ver se eu vejo aqui no chat. Bom, então, agora a gente vai para o segundo protocolo, terceiro protocolo, na verdade, né? A gente já passou por endodontia, né? Dentes com uma região só. A gente já passou para a ATM, que deu uma modificada mais para o final, né? A partir do posicionador é que a gente já mudou um pouco. E agora a gente vai para outros protocolos que servem para implantodontia, para dentes inclusos, para ortodontia, para periodontia, para cirurgia, para qualquer outra coisa, basicamente. Esse outro protocolo vai servir. Então, vamos lá. Tudo igual de novo. Abre a tomografia, puxa no ROI, e aí agora vai depender de como a gente quer fazer. Se a gente quer fazer até um tamanho de FOV determinado, que seria o de 8, a gente vai usar o pequeno. Se a gente quiser o maior, a gente vai colocar aqui, tá? Então, vai depender do tamanho de FOV que a gente vai querer usar. Depois, a gente vai selecionar o tamanho do nosso paciente, vai selecionar o molde, e aí a gente vai selecionar o tamanho do FOV. O tamanho do FOV, então, a gente tem todas essas possibilidades de FOV, né? Então, a gente tem 4x4, que a gente já viu, não entra aqui, porque pode entrar também na implantodontia, né? Ela pode ser útil na implantodontia, mas, e quando a gente quiser, por exemplo, o dente 16 e o dente 25? Se for para endo, o ideal é que a gente faça 2 tomadas de 4x4. Para quê? Para a gente extrair o máximo da imagem desse equipamento. Mas se a gente quiser fazer as 2 regiões para implantodontia, eu não preciso disso, eu posso fazer a arcada completa. E aí é que a gente vai ver. Quando a gente vai utilizar a arcada completa? Quando eu quero fazer uma
implantodontia, de maxila, né, em várias regiões, ou na arcada inteira. Quando eu quero fazer uma extração de 2 dentes inclusos que estão, né, em lados diferentes da arcada. Quando eu quero fazer uma cirurgia de uma patologia ou algo parecido, né, numa região específica. Quando eu quero fazer um protocolo para sorriso gengival. Quando eu quero fazer um protocolo MARP. Todos esses a gente vai usar o FOV que é maior e que vai pegar a arcada inteira. Então, quando eu tenho uma região dente, eu uso 4x4. Se eu tenho uma região superior e inferior do mesmo lado, eu uso 4x80. Então, se eu tiver que tomografar o 16 e o 46, eu posso usar o 40x80. Agora, se eu quiser tomografar uma arcada inteira e uma arcada só, eu utilizo o 80x50 ou o 100x50. E quando eu quero utilizar as duas arcadas, quando eu quero, né, tomografar as duas arcadas, ou eu vou utilizar o 80x80, ou eu vou usar o 100x80. Qual é a diferença entre esses aqui? Se eu quero ver só a parte alveolar dos dentes, eu posso usar o de 80. Mas se eu quero que chegue mais para trás, ali, início do ramo, eu vou usar o de 100. Tá? Então, basicamente, aqui eu posso usar muitas opções. Quais são as opções que eu não utilizo nunca? Eu, na minha clínica, o 80x40. Eu não uso. Porque eu prefiro ter uma folguinha um pouco mais para cima para ver um pouquinho da arcada oposta. E, muito raramente, a gente vai usar esse daqui, porque é raro a gente ter 2 dentes na mesma região do mesmo lado, tá? Né? Sendo superior e inferior. Então, basicamente, os FOVs que a gente vai utilizar são estes daqui, esses 5. Para todas essas áreas, implante, cirurgia periodontia, tudo. Nós vamos usar todos esses aqui. E o que mais se utiliza dentro da nossa clínica é o 4x4 e o 80x50. Ou o 80x80. Tá? São raros os casos em que eu preciso utilizar o FOV de 100. Tá? Até porque se eu, por exemplo, só se eu tiver dentes inclusos terceiros molares e eu quiser pegar dos 2 lados. Então, gente, basicamente, é isso que vocês precisam saber. Padrão de FOV para utilizar. Utilizou, beleza, escolheu o FOV. Ele possibilita fazer o 360. Só quem possibilita fazer o 360 são os FOVs de 40 e de 80. O FOV de 100, ele só possibilita fazer o 180. Então, a gente já sabe que vai perder uma qualidade aí, tá? Então, se eu estou preconizando, prevalecendo a qualidade, de repente é uma fazer sempre o de 80. Então, tentem fazer tudo o que der no de 40 e no de 80 com 360, tá? Com o scan 360. Beleza? Rodrigo perguntou aqui quando usa o FOV de 150. Nós vamos chegar lá, Rodrigo. É o próximo protocolo e último protocolo, tá? Então, gente, o modo de exposição, né, resolução, a gente vai sempre utilizar HD, a não ser que seja o FOV 4x4, que a gente vai botar o HR, e selecionar o posicionador, que normalmente vai ser o apoio de queixo ou o bloco de mordida. E aí, vamos definir a região da tomada tomográfica, colocar o paciente no equipamento e alinhar os feixes de posicionamento. Tudo igual antes. Ó, feixe médio sagital na linha média, feixe horizontal no plano oclusal da arcada de interesse. Muita atenção, porque quando eu coloco o meu paciente no posicionador de bloco de mordida, às vezes o plano oclusal da maxila vai ficar muito diferente da mandíbula, isso vai depender da própria arcada do paciente. Então, se você está lidando com a mandíbula, normalmente a gente vai ter que subir um pouquinho mais esse paciente. Se está lidando com a maxila, aí vai depender muito do paciente, de como é a mordida dele, tá? Mas se eu for fazer as duas arcadas e elas tiverem planos um pouco diferentes, a gente vai pegar o meio do caminho ali, tá bom? Bom, e o feixe frente e trás, a gente vai colocar na linha do canino, sempre. Vê que muito pouca coisa muda entre uma tomografia e outra dentro do protocolo, mas são detalhes que fazem toda a diferença, tá? Então, nesse caso agora, ou a gente vai fazer o 4x4 para fazer uma região só, ou a gente vai fazer o 8, aqui nesse caso, 8x8. Então,
a gente vai confirmar a tecla Red, vamos ver se ela está verdinha, vai fazer a exposição do escanograma, vai abrir o escanograma, vai ajustar a posição. Ah, não, eu quero um pouco mais para trás. Ok, joga um pouco mais para trás, joga um pouco mais para cima. Por exemplo, aqui, ó, ele está sobrando espaço aqui embaixo. Poderia ter botado bem rentinho aqui embaixo para a gente ganhar onde? Na fossa nasal, né? Que é importante demais para a gente. E aí, depois disso, a gente envia a posição do FOV, dá o ok, e aí toca na tecla Red para ele girar para a posição original e a gente efetua a exposição da tomografia. Neste caso aqui, é um FOV de 8/5, de 80/50. E olha como a gente consegue ver bem as estruturas, né? Se a gente está olhando uma maxila, a gente quer ver com folga esse seio, essa fossa nasal, ver se eles não têm alteração, ver se tem alguma alteração que justifique estar trazendo algum problema para o dente, ou se o dente está trazendo alguma alteração para o seio maxilar, né? Então, basicamente é isso, tá, gente? Show de bola, Lu. Não, eu ainda tenho, calma aí. Tô terminando. Eu falo muito, né? Eu tô terminando, tenham fé. Claro, tá ótimo. Quando o conteúdo é bom, é isso aí, ó. Ó, e agora, o último protocolo de todos, que talvez a maioria de vocês se questionem mais, que é o FOV de 150, que o Rodrigo André aqui acabou de perguntar. Que a gente vai utilizar quando? Quando é paciente de ortognática, quando a gente precisa fazer uma cefalometria 3D, quando a gente tem um trauma facial, quando a gente precisa pegar toda a face do nosso paciente. Então, essa é a mais simples de todas, inclusive. A gente vai selecionar o modo de DC, vai selecionar este paciente aqui. Por quê? Porque os FOVs maiores, a gente tem que selecionar esse pacientezinho aqui para dar a possibilidade da gente selecionar esse FOV grande. Vai selecionar o tamanho do paciente. Depois, a gente não vai selecionar escanograma, eu acabei esquecendo de apagar aqui. A gente vai selecionar aqui, ó, a mira. Porque, inclusive, ele nem permite a gente fazer o escanograma com o FOV de 150, tá? Então, aqui a gente vai selecionar o FOV. Gente, desculpa, eu errei aqui, eu acabei não vendo, porque é muito copia e cola, e eu acabei não trocando as imagens desse slide aqui. Então, aqui a gente vai selecionar este botãozinho aqui, e no FOV a gente vai selecionar o 150 por... Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Gente, que estranho. A imagem estava aqui. E aqui a gente vai ter tanto... Vou voltar lá para mostrar para vocês, para relembrar vocês. A gente tem o FOV de 150 por 50, 75 e 140, tá? Então, olha só, eu posso selecionar qualquer um desses FOVs. Quando que eu vou selecionar o FOV de 150 por 50? Quando eu quiser pegar toda essa região aqui, incluindo o ramo inteiro, tá? Quando que eu vou pegar 150 por 75? Quando eu quiser pegar maxila e mandíbula, incluindo o ramo e tudo que vem junto, tá? Quando que eu vou pegar 150 por 140? Quando eu quiser a face completa. Tá? Então, todas as vezes que eu utilizar o 150, eu não tenho a possibilidade de modificar, de selecionar várias coisinhas aqui. Então, meio que ele já é meio travado. Então, aqui dentro do FOV, a gente tem essas três opções. Se eu quero pegar toda a região com o ramo, com tudo da mandíbula, por exemplo, mas eu quero pegar só a mandíbula, eu vou escolher o 150 por 50. Lembrando que a qualidade vai diminuir da imagem. Né? Por quê? Porque o voxel é maior, porque o HR não vai entrar, porque ele não faz 360, ele só faz 180. Então, ele vai reduzindo a qualidade da imagem. Mas, se eu quiser toda essa região, supondo o paciente é um paciente que tem uma patologia em toda essa região aqui, de ramo, parará, dos dois lados, vai pegar o 150. Ah, não, temos aqui, então, um paciente que tem maxila e mandíbula alteração nas duas arcadas. Quer pegar tudo, região de ramo, região de, né? Quer pegar ali o tuber com sobra para trás? Vai escolher o 150 por 75. E a face estendida, né, para quando a gente quiser essas questões de ortognática, cefalometria 3D, trauma facial. Então, a gente vai escolher o 180 no modo ali, quer dizer, não tem a possibilidade de fazer o 360, só o 180, tá? Vamos, aqui, a gente vai utilizar o DR, que é uma redução de dosagem, tá? E aqui a gente vai selecionar a resolução SD, que é padrão, porque não tem como fazer HR em nenhum outro que não seja o 4x4. Vamos selecionar o posicionador, e o posicionador, quando for para
face completa vai ser sempre quem? Vai ser sempre o posicionador de mento. Por quê? Porque esse paciente vai estar em oclusão, tá? E aí a gente vai colocar o paciente no equipamento, vai alinhar os feixes, vai colocar o feixe médio sagital com a linha média, vai colocar o feixe horizontal ali no plano de Frankfurt, vamos, né, posicionar o paciente no plano de Frankfurt. Se a gente quer fazer uma mandíbula, depois a gente abaixa ali e faz com o plano oclusal. Se a gente quer fazer a face inteira, a gente vai fazer no plano de Frankfurt, tá? E a linha feixe frente e trás, a gente vai deixar no canino mesmo. Então, se eu quero um FOV de 150 para a arcada, né, por 50 ou por 75, a gente vai usar o plano oclusal. Mas se eu quero para face, eu vou usar o plano de Frankfurt. Tá? E a gente vai confirmar com a tecla Red, e daqui a gente já vai fazer a tomada. E acabou. Aqui não tem como fazer o escanograma. Tá? Esse FOV, ele não permite a gente fazer o escanogramazinho. E aí a gente vai fazer a face completa. Aqui era para ter entrado uma imagem também de face completa da paciente, mas não sei por que também não entrou. Entendeu, gente? Dúvidas quanto aos protocolos? Deu para dar uma clareada em relação ao protocolo? Deu para vocês acompanharem, entender o que é importante a gente ver, o que é importante ser feito, né? Mandem aí no chat, por favor, se for possível. E, bom, eu, né, e a minha clínica aí tá, minha família, né, esse aqui é meu pai, que é o técnico, esse aqui é o doutor Eduardo lá, né, um dos speakers aí da Morita, esse aqui é meu pai e meu tio, junto com um amigo que foi lá fazer a instalação, me fugiu o nome dele agora, Luiz, me lembra? Mauro, ele é muito querido. O que eu acho sobre equipamento, gente? Eu já trabalhei em várias empresas, eu sou parceira de muitas empresas, eu gosto muito de conhecer equipamento, e eu gosto muito de saber todas as novidades que estão saindo, né? Até porque eu presto consultoria para a gente do Brasil inteiro. E quando você percebe que o seu equipamento ele está ficando para trás, você precisa fazer uma aquisição, né, de um novo equipamento. Uma coisa que eu vou falar para vocês que é muito relevante é o seguinte: o mercado ele está fazendo a transição de forma geral, né? Os equipamentos antigos, eles estão se tornando mais obsoletos, porque as imagens já não são tão boas. E quanto mais antigo ele vai ficando, pior vai ficando a imagem também. Não só a tecnologia geral dele, mas como o desgaste do uso, a imagem vai, né, se tornando um pouco pior. Então, é necessário que a gente faça essa troca. Quando a gente viu de fazer a troca, eu já sabia há muito tempo, e é uma história até engraçada, porque o meu tio foi ao congresso, ele não ia comprar um rolo de algodão. E ele está aqui para falar a verdade. O Luiz sabe disso. Eu falei assim, não, tio, vem cá, só para te mostrar essa imagem aqui, como é que é. Não teve como a gente não sair de lá fechando um negócio. Aí você vai falar assim, Luiz, mas isso aí é só para quem pode, porque vocês têm dinheiro. Gente, a nossa clínica é uma clínica pequena, familiar. Sabe? Nós trabalhamos com o mínimo de funcionários possível. Embora seja uma clínica desde 1978, nós não temos várias clínicas. Nós temos um bom atendimento, nós atendemos um público C e D na nossa cidade, a gente está bem no centrão da cidade. E nós mantivemos aquilo que foi passado para a gente. O que a gente tem hoje é, de um lado, uma organização financeira muito boa, que é a parte onde o meu tio pega mais, né, além de fazer os exames e tudo mais, mas uma consciência de que a gente tem que sempre trocar de equipamento. E quando a gente sentou para fazer as contas com o Luiz, ele mostrou para a gente que era viável a gente fazer a compra do equipamento com o que a gente já tem de receita, com o volume de pacientes que a gente já tem. É alto o valor a ser investido? É alto, mas é alto o valor adquirido que você vai ter dentro da sua clínica e você vai oferecer para o seu cliente. Entendeu? Então, se tem alguém aqui dentro dessa live hoje que tem uma clínica numa cidade, comporta, que tem volume bom de tomografia e que não tem nenhum Morita ainda, gente, sério, chama o Luiz e começa a resolver isso, porque faz uma grande diferença. Eu comprei, logo depois o meu concorrente comprou também, mas eu já comprei sabendo que ele ia comprar. Eu comprei e ainda conversei isso com o meu tio, falei assim, ele vai comprar daqui a pouco, porque o equipamento dele está parando, o equipamento dele é muito ruim. Ele vai comprar daqui a pouco. Será que a gente não pode ter uma pequena vantagem aí de meses? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim,
Não nos arrependemos, porque realmente a qualidade do serviço prestado é altíssima. Se lembrem do que eu falei para vocês, planejem exames do Morita dentro do iDixel. Não troquem, não façam, não coloquem, não enfiem em outro software, entendeu? Porque cai muito a qualidade. Aí não faz sentido você ter um Morita e você tá fazendo um exame ruim, tá? Então, assim, eu sou muito grata por hoje ter esse equipamento. Era um sonho meu e eu imaginava que a gente não ia ter. Mas quando você coloca na ponta do lápis, você vê que é possível, tá? Então, muito obrigada, Morita. Depois dessa, eu quero um outro equipamento, 50% de desconto, sacanagem. Muito Quem me bom. dera. Mas eu tô falando isso porque é de verdade. Como eu falei para vocês, eu presto serviço para o Brasil inteiro, eu tenho clientes de todos os tipos e todos os equipamentos. E o que eu tô falando para vocês é o que eu fiz dentro da minha clínica, porque é o que eu fiz para mim. E para mim, eu queria o melhor. E cabia dentro da minha realidade, né? Cabia dentro da nossa realidade. Então, hoje a gente trabalha muito para fazer jus a essa Ferrari que a gente tem. Muito bom, muito bom. E é viável. Se for comparar com equipamentos convencionais, parece muita diferença na hora de comparar valor, mas no dia a dia você percebe que é uma ou duas tomografias por dia a mais para trazer para dentro da clínica todo esse conceito, né? E entra, uma, duas, entra. O volume de endo que entra se falar só assim, se falar do primeiro mês, né, local, gente, colocou Morita, por si só, se você falar que tem Morita, você vai puxar tomo de endo para dentro. Sem a nossa ajuda, né? Sem a ajuda do marketing que a gente faz. Isso é muito importante, a ajuda do marketing. A gente não tinha Instagram na minha clínica, porque para ter o Instagram, eu que ia ter que dar conta, eu não tenho muito tempo para fazer isso. O marketing, ele deu uma impulsionada ali dentro do Instagram para a gente, que foi importante. Exatamente. Isso muito bom. Tem uma pergunta aqui do doutor Cassimiro. Boa noite, doutor. Uma dúvida. Sou técnico da Imagem X em João Boulevard. Para melhor a retirada dos artefatos metálicos, qual o melhor modo de usar? FOV4, modo Scan 360. E modifique o KV do seu paciente. Se for paciente grande, aumenta o KV. Por quê? O KV, quanto mais, se tiver muito artefato, se aumentar o KV, ele tende a diminuir o artefato. Então, são basicamente essas questões. Você vai usar FOV4 em high resolution, né, em alta resolução, o scan de 360 e o KV. Modifiquem o KV, aumentem o KV do paciente. Se ele tiver muito metal, você já sabe. Nunca utilizem o mesmo pacientezinho para tamanhos de pacientes diferentes. Isso eu vejo muito acontecer nas clínicas onde eu visito. Tá bom? Muito bom. Cassimiro, espero que eu tenha ajudado e respondido você. Ó, o Ranieri aqui, um querido. Ih, tem muita gente legal aqui. E um monte de aluno. A Cristina, o Reger. Ih, quanta gente bacana. Nossa Senhora. Gente, então é basicamente isso. Queria agradecer mais uma vez vocês que estiveram aqui me aguentando falar até agora, muito. Obrigada, Científico, sempre pelo convite. Estaremos juntos na Jabro. Vou aproveitar para convidar vocês aí para um evento pré-Jabro. Vai acontecer um dia antes da Jabro iniciar, né, Luiz? Vai ser um evento super bacana. E vai ser um jantar à noite com uma palestra de um dos caras que é assim, eu sou fã número 1 de carteirinha dele. Acho que eu só não sou fã número 1, porque acho que é a mulher dele que é a fã número 1 dele. E tem o Thiago da Radio Memory também, que eu não posso ficar na frente dele, porque ele é muito fã. Que é o Fábio Guimarães. Não, para você ver. Não, o Fábio Guimarães, ele é fenomenal, ele entende muito de gestão. Vai ter uma palestra dele, e a palestra dele é muito relevante, não só para os donos de clínica, gestores, donos de clínica, mas para qualquer profissional. Porque gestão a gente faz da nossa vida. Se a gente é dona de casa, a gente tem uma gestão dentro de casa. Se a gente é radiologista autônomo, a gente tem a gestão do nosso próprio negócio. Isso falta muito na gente. A gente não aprende em lugar nenhum. A gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu na faculdade, a gente não aprendeu na pós. Algumas pós hoje já ensinam gestão, mas isso, aprender gestão é muito importante. Então, nesse dia, além da gente ter um jantar super legal, né, uma bebidinha ali para fazer aquela social, vai ter essa palestra do Fábio Guimarães, que ele é realmente o cara, tá? Então, vamos convidar todos para estarem presentes. Mais uma vez, esse é o meu Instagram, entrem lá. Eu ia botar meu site aqui, eu tenho vários e-books publicados para quem ainda não conhece, de laudo em tomografia computadorizada, mas meu site está temporariamente fora do ar para que nós consigamos voltar mais fortes e mais potentes e muito mais coisas para apresentar para vocês. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu presto consultoria, já falei isso algumas vezes no Brasil inteiro, então se você quer melhorar o fluxo da sua clínica, né, o fluxo de atendimento, se você quer treinar os seus técnicos, os seus colaboradores, tudo isso mais, talvez eu possa te ajudar. Só me mandar uma mensagem, tá? Tem o meu Instagram aqui, pode ir lá no inbox, falar, oi, Luiz, queria ver. Se ficou com dúvida, ficou com vergonha de perguntar, pode ir lá no meu inbox também, vai ser um prazer ajudar você. Se eu não puder ajudar, vou procurar quem possa. E
Se quiser bater uma foto, marcar, por favor, a gente agradece também, tá bem? Luiz, muitíssimo obrigada por hoje. É sempre muito gratificante estar aqui com vocês. Espero estar junto sempre. Muito bom, muito bom. Poxa, eu que agradeço, né, em nome da Scientific. Realmente faz todo sentido para a gente ter profissionais como você atuando, né, junto da gente, porque é disso que o mercado precisa, né? De gente boa e com boa vontade para fazer a diferença, né? Não só no negócio em si, mas para o mercado em geral. E muito bom, doutor Luiz, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade, pela parceria de sempre, né? A gente realmente fica muito feliz com isso. Essa aula, pessoal, vai ficar gravada, né? Ela fica disponível na plataforma Legacy para os usuários Morita, né? Exclusiva para os usuários Morita, para quem é cliente. Tem um tempinho que eles pedem para fazer a edição do vídeo, mas daqui a pouco já fica disponível. Quem não é cadastrado ainda, eu vou mandar o link, né, nos grupos, para vocês se cadastrarem na plataforma. Toda live que a gente já fez até hoje, ela fica disponível lá. E quem está acompanhando aí desde o início, são várias lives mesmo, né? Tem mês que a gente faz semanalmente, por causa dessa correria desse ano, que teve o IDS, CIOSP, agora a Jabro, e a Científica participa, né, de vários outros congressos, como Dental Canal, a BOD, SBN, enfim. Então, a gente está meio corrido esse ano. Não estamos conseguindo fazer a quantidade de lives que a gente gostaria, até porque também o projeto está direcionado para conversa com os dentistas, né? Então, a gente está tentando dividir melhor esse tempo aí, mas são conteúdos relevantes que a gente vem promovendo isso constantemente. É isso, pessoal. Obrigado a todos pela disponibilidade. A gente teve realmente uma permanência muito forte. Até as 9h40 ali, tinha 75, 80 pessoas. Isso é muito legal, né? Ver que o pessoal está realmente dedicando o tempo para se aprimorar. E é isso, estamos juntos aí. E qualquer dúvida pode me chamar, eu passo para a doutora Luísa, né? Se for direcionada a essa aula, ao serviço que ela presta de lá, de consultoria. Podem chamar ela ou me chamar também, que a gente vai direcionando tudo aí. Obrigado mais uma vez. Nos vemos no evento. Quem tiver interesse, é um evento que vai ser exclusivo e diferenciado, algo que o nosso mercado não está acostumado. Um evento pré-Jabro, né, com um jantar, vai envolver uma gastronomia bem, bem legal, com a palestra do Dr. Fábio, que também é sensacional. E aquele benchmarking, né, que vai acontecer ali entre vocês, usuários Morita, interessados, enfim. Nós vamos fazer uma mistura boa de... Esse networking, ele é muito importante, gente. Ele é muito importante. Ele é muito importante, porque, assim, eu vejo que a minha carreira, ela... 50% daqui onde eu cheguei foi network. Então, é muito importante conhecer as pessoas, estar ali, se mostrar disposto, se mostrar, né, à disposição para quem quer buscar uma outra coisa, quem quer conhecer mais alguma coisa, outra coisa. Eu sou tão grata aos profissionais que me abriram as portas e falaram, não, Luiz, vem cá que eu te mostro isso aqui, vou te apresentar isso aqui. Tem o Jefferson Costa da Papais, que, assim, grande exemplo para mim. O dia que eu fui conversar com ele, ele foi tão acolhedor, assim, né? E é isso, a gente tem que, quando fazem por nós, a gente tem que fazer pelos outros. E assim como fizeram por mim, vai ser um grande prazer poder também, né, conversar com vocês, fazer o que for possível por vocês, e assim vai adiante, porque vocês vão replicando isso. E a intenção disso é fazer com que a radiologia só cresça, só evolua, só fique cada vez melhor. E somado a isso, para uma taurina ter um jantar, falou em jantar, já estou lá. Somos dois. Somos dois, Lu. Eu vou mandar, viu, pessoal, o link tanto para confirmar a presença no jantar, quanto para a plataforma Legacy de conteúdos, né, das lives. Vou mandar nos grupos. E, mais uma vez, em nome da Científica e de toda a equipe, obrigado por tudo, doutora Luísa, obrigado por tudo a todos também, né, que estão presentes aí, que participaram. Vamos juntos, pessoal, para cima. Sempre. Abraço, gente. Valeu, obrigado. pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.